A pandemia da Covid-19 agravou a situação de extrema pobreza no Brasil. A estimativa é que hoje, no país, mais de 200 mil pessoas vivam nas ruas. E diante de dados tão alarmantes, o Conselho Nacional de Justiça iniciou discussões que vão ajudar na elaboração de políticas judiciárias para quem não tem onde morar. Segundo o último levantamento divulgado pelo Sistema Único de Assistência Social em março do ano passado, o número de pessoas vivendo em situação de rua chegou a quase 222 mil. O crescimento foi de 140% em 8 anos. A maior parte dessas pessoas não trabalha ou trabalha informalmente. Mas, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a situação ficou ainda mais crítica com o agravamento da pandemia. O desemprego fez com que mais brasileiros perdessem suas casas e fossem parar nas ruas. Todas essas 220 mil pessoas estão privadas do direito fundamental à moradia, previsto na Lei Maior do país, a Constituição da República. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça, que na gestão do ministro Luiz Fux prioriza temas voltados aos direitos humanos, se mobilizou para elaborar políticas judiciárias voltadas à população em situação de rua. A população em situação de rua sofre de uma vulnerabilidade, de uma hipervulnerabilidade, e o Poder Judiciário deve estar aberto a essa alteridade, deve estar aberto a essa heterogeneidade em toda a sua complexidade. E nesse sentido, a proposta do CNJ de debater, criar uma política nacional judicial para as pessoas em situação de rua vai ser muito importante, porque assim vai garantir o efetivo acesso à justiça dessas pessoas. Tribunais, sociedade e entidades voltadas para o resgate de pessoas em situação de rua vão se reunir para discutir quais medidas podem ser adotadas pelo Judiciário para facilitar o acesso à justiça. O resultado das discussões vai embasar a criação de uma nova resolução do CNJ. E o grupo de trabalho já está a todo vapor para detalhar o assunto. Eu recebo agora a coordenadora desse grupo, que é a conselheira do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Flávia Pessoa. Olá, seja bem-vinda. Boa tarde, conselheira. Olá, boa tarde. Bom, quero que a senhora conte para a gente de onde surgiu essa ideia. A gente sabe que é um dos principais eixos da gestão do presidente Fux, direitos humanos e meio ambiente, essa iniciativa. Mas vocês já se reuniram, né? Já houve uma primeira reunião, e conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia de trabalhar os direitos dessas pessoas, que é bom a gente explicar que são direitos e garantias fundamentais de todos os brasileiros. Não há uma política específica de direitos para os moradores de rua, né? Exatamente. O que a gente tem que sempre frisar é que o Conselho Nacional de Justiça, ao criar esse grupo de trabalho, está com a ideia da criação de políticas públicas judiciárias destinadas exatamente a essa parcela da população. O que é um morador de rua? Morador de rua, né, em situação de rua, é aquela pessoa de diversas origens, mas que por motivos também diversos, em determinados momentos, tem seus laços familiares fragilizados e, especificamente, em relação à moradia, este direito, que é um direito fundamental, ele não se encontra presente naquele momento. Então, essas pessoas, às vezes, elas ficam nas próprias ruas, outras vezes elas passam a pernoite em abrigos estaduais, em abrigos mantidos por ONGs ou pelas próprias instituições públicas, mas a ideia do CNJ é que a gente possa trabalhar no acesso à justiça dessas pessoas. Então, algumas dessas pessoas não têm sequer documentos. Quando a gente fala que tem uma quantidade X de pessoas em situação de rua, é um dado muito aproximado, porque, na verdade, não sabemos exatamente quantas pessoas estão nessa situação, até porque muitos deles são invisibilizados. Então, é importante que o CNJ adote uma política e, a partir dos influxos que receba também da sociedade civil. Quer dizer, conselheira, sem documentação, por exemplo, eles não têm acesso ao auxílio emergencial, por exemplo, que foi oferecido pelo governo para os mais vulneráveis, não têm acesso à saúde, à educação.
Então, está condicionado a vários outros direitos e garantias que eles simplesmente não existem, são invisíveis, como a senhora bem ressaltou. Então, é o ponto de partida para tudo isso. Exatamente. E quando a gente lembra o CNJ, o CNJ tem atividade relacionada ao controle da atividade judicial instituições, mas também a extrajudicial, especificamente em relação à atividade notarial registral. Então, os registros, né, de civis de pessoas naturais, né, Perdemos o contato com a conselheira. Bom, conselheira Flávia Pessoa está reconectando, deu certo, a senhora me escuta agora? Eu estou escutando. A imagem da senhora está frisada, agora voltamos, contato restabelecido, por favor. Então, o judiciário, ele trabalha nessas duas vertentes, né? Exatamente. Por favor, pode continuar. E estamos recebendo o acompanhamento, né, o apoio muito grande do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que participou da nossa primeira reunião, e trazendo as pessoas que efetivamente trabalham na temática, porque o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem tanto entidades da sociedade civil, como também entidades governamentais que fazem parte do Conselho. Então, eles vieram, trouxeram sugestões, a gente vai ter uma nova reunião agora no final de abril, e o objetivo é que a gente possa fazer a política nacional da forma mais democrática possível. Em primeiro lugar, ouvindo, né, a sociedade civil e os membros do Conselho. E, em segundo lugar, também fazendo uma política que abranja, né, as diferentes situações dos diversos ramos de justiça e também das diversas regiões do país, porque a gente sabe que o país é continental e em cada lugar a gente tem algumas especificidades. Conselheira, diante da pandemia, o quadro atual de precarização das pessoas em situação de rua, ele fica mais sensível, mais dramático em virtude também das restrições impostas pela Covid? Exatamente. O acesso também aos serviços públicos, porque o CNJ está pensando sobre a ótica do acesso à justiça, mas também o acesso aos serviços públicos, né, que são fornecidos pelo Poder Executivo, também ficam mais dificultados em situação de pandemia. Ao mesmo tempo, tem-se notícia que cresceu a quantidade de pessoas em situação de rua devido justamente ao desemprego e à situação econômica do como um todo. Conselheira, para a gente terminar aqui rapidinho, que o tempo já acabou, no dia 17 de maio, esse documento deve ser entregue ao presidente Fux. Dá para adiantar um pouquinho o que vocês vão apresentar? Quais as principais propostas? Então, a gente está trabalhando principalmente a questão da documentação, né, da documentação dessas pessoas e também trabalhando a questão do acesso à justiça, ou seja, o fato de não ter endereço, como esse fato vai ser trabalhado internamente dentro do Poder Judiciário para que não seja um fator que inviabilize o acesso dessas pessoas ao próprio Poder Judiciário. E trabalha em parceria também, né? É bom falar aqui com tribunais federais, estaduais e do trabalho. Conselheira Flávia Pessoa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Bom trabalho, boa coordenação aí no grupo e até a próxima. Obrigada.